Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente, né? O Senhor nos revela nas leituras hoje que a dinâmica do perdão renova o íntimo do ser humano e o torna capaz de alcançar sua plena liberdade. Então, a primeira leitura de hoje está em Êxodo, capítulo 32, versículos 7 a 11, e depois o versículo 13 e 14. Êxodo, capítulo 32, versículos 7 a 11, depois o versículo 13 e 14. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a esse povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com grande mão? Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais de ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: Multiplicarei a vossa semente com as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, essa primeira leitura, né, mostra pra gente, né, que nós devemos sempre cada vez mais nos colocar a serviço de Deus, né? A gente viu, né, que a ira do Senhor se voltou contra o povo de Israel porque eles estavam adorando outros deuses, né? Mas aí Moisés disse, né, por que o Senhor se inflama a tua cólera contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E aí, o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo, né? Deu mais uma chance realmente para que o povo de Israel se arrependesse das suas faltas e dos seus pecados. Então, que nós realmente também possamos nos arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados, porque Deus nos dá essa oportunidade, né? Deus nos perdoa, né? Quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas faltas, né? Nós reconhecemos que somos pecadores, então nós pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, a gente vê aqui na leitura do Evangelho que Paulo é um grande exemplo de pessoa que se arrependeu dos seus pecados. Ele era blasfemo, ele era opressor, ele era perseguidor,
né? Ele perseguia os cristãos, mas a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo, né, ele teve a vida dele mudada completamente, né? Ele reconheceu que estava errado, né? Pediu perdão a Deus, se arrependeu e virou, né, uma das grandes testemunhas do Evangelho de Cristo, né? Então, que também nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais nos arrependermos, né, dos nossos pecados, né, para que nós possamos renascer para uma nova vida em Cristo Jesus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 32. Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 32. E chegaram-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho,
Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, aqui no evangelho de hoje, né, Jesus contou 3 parábolas, né, porque os escribas e os fariseus, eles murmuravam entre si, né? Eles ficavam dizendo, Jesus acolhia os pecadores e tomava refeição com eles, né? Jesus não marginalizava ninguém, né? Ele não fazia acepção de pessoas, né? Ele não faz acepção de pessoas. Esta maneira de agir é a conduta de Deus. Ele também não marginaliza ninguém, ele também não faz acepção de pessoas, né? Ele acolhe a todos, né? Jesus é a imagem e o espelho do rosto e do coração amoroso e misericordioso de Deus, né? Então, o que nos impressiona, né, é que Deus, sendo santo, se compadece e perdoa, né? Nós somos pecadores, né? E infelizmente, né, algumas pessoas são intolerantes com aqueles que erram, né? Então, se examinarmos o nosso coração, né, vamos constatar, né, que o nosso coração há pouca misericórdia e deve ser exatamente o contrário. Nós devemos nos compadecer, né, das pessoas como Deus se compadece de nós, né? Então, que a gente possa sempre, né, cada vez mais, essa semana a gente tem falado de perdão, né, que a gente possa realmente, né, perdoar aqueles que nos ofendem, pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, né, pelos nossos erros, e perdoarmos também quem nos ofende, né? Então, sejamos misericordiosos, né, como Deus é misericordioso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem me ajudam, me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.